Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas então, voltando lá a Colossenses capítulo 4, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Aí no versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Eu não sei se na Bíblia que vocês estão lendo aí, está escrito assim, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da prisão. Não, Paulo não pede orações para ser solto, ele pede orações para a abertura da porta da palavra, ou seja, para oportunidades de pregar a palavra. Ele sabia que ele estava ali na prisão por permissão do Senhor. E ele precisava aproveitar ao máximo as oportunidades que surgiam para ele ali, naquele lugar. Ele não era preso do exército romano, ele era preso do Senhor. Por isso que ele pede, orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é como ele iria salvar os gentios também, não apenas judeus, mas os gentios. Esse é o mistério. Porque até então, até esse mistério ser revelado, ter sido revelado a Paulo, através de Paulo, os judeus acreditavam que apenas os judeus seriam salvos. Mas nós vemos gentios no Antigo Testamento que foram salvos, e nós vemos que na igreja, a igreja foi formada de judeus e gentios, que agora não são mais identificados como judeus e gentios, mas como corpo de Cristo, independente de onde, qual foi a origem deles. Então, por isso que ele pede orações para poder falar livremente do mistério de Cristo, esse mistério pelo qual estou também preso. Então foi o fato dele pregar isso, pregar que os gentios também tinham um lugar nos planos de Deus, que Paulo acabou indo para a prisão, porque os judeus o acusavam, né? Os judeus se levantaram e levantaram acusações contra Paulo, e ele acabou preso. Mas a prisão para ele não foi um limite. Veja que nós estamos lendo uma carta que foi escrita há 2000 anos. Que carta você acha que dura 2000 anos? Uma carta escrita há 2000 anos, que Deus conservou essa carta, fez chegar até nós, e isso porque Paulo estava preso. Se ele não estivesse preso, nós não teríamos essa carta escrita da prisão aos irmãos de Colosso, aos colossenses. E ele no versículo 4, uma das razões que ele pede orações é para que o manifeste, ou seja, o mistério de Cristo, para que o manifeste como me convém falar. Como me convém falar. A maneira de falar é importante também. Nós devemos sempre ter um espírito de humildade, né? Para levarmos a mensagem, e sempre de uma forma clara, de uma forma simples. Muitos cristãos às vezes querem falar difícil, querem apresentar verdades profundíssimas que a pessoa passa por cima da cabeça dos ouvintes. Não, nós temos que falar com simplicidade, a linguagem que a pessoa entenda. Não adianta falar linguagem rebuscada, cheia de termos teológicos, a pessoa não vai entender nada daquilo. Eu me lembro, quando eu morava em Alto Paraíso, eu morava no sítio ainda, eu contratei um rapaz, o apelido dele era Mineirinho. Aí eu contratei um Mineirinho para capinar, né, o pasto, fazer serviços gerais lá. E aí um dia eu quis falar do Evangelho para ele, peguei minha Bíblia, né, eu tinha uma Bíblia, uma capa de couro, que eu peguei um pirógrafo e desenhei um monte de coisa na capa, ficou uma coisa meio, parecia até antiga, né, a Bíblia.
Aí falei para ele, né, falei do Evangelho, falei de Cristo e tal. Aí eu mostrei a Bíblia para ele e falei assim, olha, esse livro aqui, olha, tem 4.000 anos. Aí ele olhou para ele e falou assim, puxa, seu Mário, está conservado, hein? Eu usei a linguagem que não devia, né, porque realmente não estava dentro do escopo de entendimento dele falar que o livro tem 4.000 anos. Mas, então, para que eu manifeste como me convém falar. Como convém falar. Ele vai falar depois, no versículo 6, que a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Mas no versículo 5 ele fala uma coisa importante: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. O que é remir? Remir é redimir. O que é redimir? Redimir é comprar de volta, resgatar. Então, quando fala em remir o tempo, significa resgatar o tempo, comprar o tempo. Mas precisa comprar tempo? Precisa. Porque nós temos tantas coisas que ocupam o nosso tempo, que às vezes nós precisamos realmente remir o tempo para fazer as coisas que pertencem a Deus. Remir o tempo para orar, remir o tempo para pregar, aproveitar as oportunidades, comprando oportunidades, né? Um autor ele fala que remir o tempo significa comprar oportunidades ou cavar oportunidades. Nós temos alguns exemplos. Eu tenho um irmão, vocês conhecem, o Douglas, já esteve aí visitando vocês. O Douglas morou em Limeira um tempo, acho que não sei se foi 6 meses ou 1 ano, acho que foi 1 ano, e ele alugou uma casa, e eu passei lá um dia para visitá-los. Ele estava no portão e tinha um cara da companhia de água ligando a água, o relógio de água no portão. E eu parei do lado dele, fiquei com ele conversando e olhando o cara fazendo o serviço. Aí o rapaz, ele pegou, virou para o rapaz e falou assim: eu também trabalho com água. O rapaz falou: o senhor é encanador também? Não, eu trabalho com água da palavra de Deus. Aí pegou dali e foi. Dali para frente, pregou o evangelho para o rapaz. Então, isso é remir o tempo, isso é aproveitar oportunidades. Aproveitar para pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Tinha outro que eu estava lembrando também esses dias. Tinha um irmão, ele fazia um cartão de cartolina e de um lado estava escrito céu, do outro lado estava escrito inferno. Ele dava para a pessoa e falava assim: vê se tem alguma coisa entre um lado e o outro. O cara olhava o cartão e disse: não tem nada, né? O cartão, então, não tem nada entre céu e inferno. Ou é uma coisa ou é outra, não tem um meio termo aí. Não tem um meio termo. Então essas ideias de você usar para evangelizar são excelentes. São excelentes, né? Você pegar a oportunidade e falar do assunto. Eu viajei uma vez com um ateu canadense, vindo dos Estados Unidos, sentei ao lado dele, coitado. Que azar que o rapaz teve, né? Ele é um ateu, um cientista, e viemos conversando, né? A noite inteira conversando, para desgosto de quem estava na frente, atrás, tudo. Mas ele era ateu. Então chegou um certo ponto da conversa, eu falei para ele assim: se esse avião cair agora, para onde você vai? Puxa, aquilo pegou. O rapaz suou frio ali. É muito bonito ficar discutindo ateísmo, né? Todas as teorias e tal, mas fala de um avião, você está dentro do avião. É maldade, né? Você está dentro do avião e fala para o cara: se o avião cair agora, né? Só faltou naquela hora dar aquela sacudida dele, pegar a turbulência, né? Daí que o rapaz ia fazendo as calças. Mas essas oportunidades, você está no meio da história, você consegue. E veja que isso é o que o Senhor fez, o que o Senhor fazia, o que Paulo fez. Paulo, quando foi lá
em Éfeso, acho que em Éfeso, né? Quando ele foi lá, ele viu todos aqueles ídolos que tinha, aqueles altares para diversos ídolos. O que ele fez? Ele já saiu descendo a marreta em todo mundo, vocês são tudo idólatras. Não. O que ele fez? Ele reparou que tinha um altar que não tinha nenhum ídolo em cima. E estava escrito embaixo, ao Deus desconhecido. Aí ele começa por ali, ele pega dali o gancho. Esse Deus que vocês não conhecem, é esse que eu vim apresentar para vocês. A história está lá em Atos. Então ele pega o gancho, pega onde eles estavam e parte dali. O Senhor Jesus, quando encontra a mulher na beira do poço, a samaritana, ele não chega abrindo a conversa do tipo assim, oh, você tem 5 maridos, né? Não, ele não fala isso. Ele vai com graça. É isso aqui que fala no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então ele começa pedindo água para ela, porque o assunto dela era água, que nem no portão lá do Douglas, né? O assunto era água ali. E esse repara que a mulher foi lá buscar água, ele pede água para ela. E aí ele começa a conversa a partir daí, até chegar no ponto em que ele fala, vai chamar o seu marido, né? Vai chamar o seu marido. Ah, não tenho marido, pronto. Agora sim chegou no ponto que ele queria mostrar para ela o estado dela, a condição dela. Então sempre existe uma oportunidade e sempre existe uma maneira melhor de se responder, de se falar, que não cause embaraço, não cause contendas, não cause ofensas. Aquela passagem que os homens trazem a mulher adúltera para o Senhor, o que ele faz? Atire a primeira pedra. Não tinha como escaparem daquilo. Se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois que ele fala isso, ele pergunta, ninguém te acusou? Ninguém te acusou, mulher? Não, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Percebe? Agora a bordoada veio no fim. Antes ele não deu a bordoada, ele deu no fim a bordoada. Então saber temperar com sal a palavra, né? Para que saibais como convém responder a cada um. E às vezes você tem que usar uma linguagem mais elaborada para falar com uma pessoa que é mais sofisticada, ou você tem que usar uma linguagem mais simples para falar com uma pessoa mais simples. Tem que se adaptar. Você tem que se adaptar. Isso é como vendedor, né? O vendedor que tem aquela história do vendedor que se gabava de nunca ter perdido uma discussão, mas também nunca vendeu nada. Ele sempre ganhava a discussão. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.